Em um cenário de grande volatilidade, principalmente a renda variável tendo suas dificuldades no ano de 2021 e 2022, as pessoas e até investidores procuram produtos mais rentáveis e com menos volatilidade. E a gente chega nos produtos de renda fixa, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, calma lá, se você quer saber como funciona o título Tesouro Direto, né? Quais são as possibilidades, como é que é a rentabilidade, como funciona, você tem que ficar nesse vídeo aqui, que a gente vai explicar tintim por tintim. Mas antes disso, se inscreve aí no canal Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo, também nos siga em nossas redes sociais. Vamos começar falando aqui do mundo de renda fixa. Muita gente que está começando no mundo dos investimentos precisa começar pelo beabá, e eu acho que a renda fixa é um ótimo instrumento para você começar a aprender o mundo de investimentos. Então, quando a gente fala de renda fixa, a gente fala do básico, e o básico é preciso ser conhecido. Então vamos lá. O mundo de renda fixa tem dois produtos muito básicos, que é o produto de renda fixa pré-fixado e o produto de renda fixa pós-fixado. São apenas esses dois produtos. Eles podem ser de várias empresas e diferentes instituições. Vamos começar pelo Tesouro Direto, que são títulos emitidos pelo governo. É como se fosse uma dívida do governo que emite em títulos públicos para serem negociados aí no mercado. Depois a gente tem o mercado de debêntures, que são produtos de renda fixa emitidos por empresas privadas, principalmente empresas ligadas ao mercado de bolsa brasileira. Além disso, nós temos LCI, que é letra de crédito imobiliário, temos LCAs, que são letras de créditos de agronegócios, os CDBs, que são emitidos também por instituições bancárias, como Bradesco, Itaú, BTG e tudo mais, e a gente ainda tem poupança e outros produtos. Sabendo disso, agora a gente sabe quais são os tipos de produtos na renda fixa e sabendo que é pós-fixado e pré-fixado. Para entender de forma bem simples como é que funciona o pré e o pós, o pré-fixado significa que ao você assinar o contrato ou contratar aquele título, existe já uma taxa pré-fixada até o vencimento do contrato. Por exemplo, tá? Eu peguei aqui. Se um título tem 13% de pré-fixado, significa que ao você contratar esse título, investir o seu dinheiro, você vai receber 13% ao ano até o vencimento do contrato. Então, se o contrato vence daqui 5 anos, você receberá 13% de rentabilidade sobre o capital investido todo ano até o vencimento do contrato. Depois você tem os títulos de renda fixa pós-fixados. Os pós-fixados, geralmente ele tem um indexador mais uma taxa, o que a gente chama de prêmio também. Esse indexador pode ser diferentes formatos. Por exemplo, ele pode ser o CDI, ele pode ser o IPCA ou a Selic. Explicando para você, o CDI é como se fosse o crédito diário interbancário, digamos assim. São certificados de depósitos interbancários. Todo banco precisa dormir no positivo, então eles se emprestam dinheiro e isso gera uma taxinha, que é o nosso querido CDI, correto? Depois a gente tem o IPCA, que é o Índice de Preço Consumidor Amplo. O IPCA é o que mede ali como é que está subindo os preços dos produtos, serviços, entre outros, no Brasil, e aí move também a nossa inflação. E a gente tem ainda a Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Ou seja, os títulos pós-fixados, geralmente, eles têm algum tipo de indexador, como esses três, CDI, IPCA ou Selic, mais um prêmio. Quando você contratar um pós-fixado, vai estar lá IPCA mais 6%, por exemplo. Significa que o seu dinheiro vai acompanhar a subida ou a descida do IPCA mais os 6%, que é o prêmio, a taxa que eles colocam ali. Bacana? Para você entender então quem emite esses títulos, para ficar fácil aí para você, vamos lá. Quando a gente está falando de Tesouro Direto, tá, pessoal? Já fala, né? Tesouro Direto Nacional, é o governo. Ou seja, quem está emitindo o tesouro lá são títulos de governo. Então ele emite essa dívida, os investidores vão lá, compram essas dívidas e para isso, obviamente, recebem uma taxa, pré-fixado ou pós-fixado, temos os dois. Quando a gente fala de instituições financeiras como emissoras, estamos falando de CDB, de LCI, de LCA, poupança e etc. Então, essas instituições financeiras, que são bancos geralmente, eles emitem esses títulos para você também receber um prêmio. O CDI
geralmente acompanha a Selic. Então, se você vê um CDI pagando 10, 12, 15%, geralmente o CDI está pagando um pouquinho mais do que a Selic ali. Até para os investidores não caírem direto no Tesouro e sim comprarem esses títulos de emissoras financeiras como bancos, correto? Agora, quando a gente fala de empresas privadas como emissoras, a gente está falando de empresas que querem se capitalizar e emitem essa dívida no mercado para que investidores aportem e recebam um prêmio. Essas debêntures também são pré e pós-fixada, depende do tipo de debênture. Quem é que pode fazer esse tipo de emissão? Toda empresa privada que constrói ali um conselho, tem uma governança. Geralmente são empresas ligadas à Bolsa de Valores, são empresas já grandes, bem consolidadas no Brasil. Temos títulos como debênture de Embraer, Vale, Petrobras, Semig, Eletrobras, várias empresas do setor privado e público que estão na bolsa emitem debêntures. E essas debêntures geralmente têm um prazo de vencimento, pode ser 2, 5, 30 anos. E aí uma taxa, obviamente, para o investidor aportar. Então quem emite esses títulos, galera? A gente tem o próprio governo, as instituições financeiras, bancos e a gente tem as empresas privadas. Pessoal, agora vamos adentrar um pouquinho mais nos títulos públicos, porque eles são os títulos de renda fixa com maior garantia de mercado. Por quê? Quem está emitindo essa dívida é o governo, ou seja, se o governo quebrar, a última coisa que você vai pensar é no dinheiro que você investiu no título, né? Porque você vai ter que mudar de país, vai ter que ter uma vida nova, porque o país entrou em default. Ou seja, se a gente tem um título público, a gente tem um ativo livre de risco. É considerado um ativo livre de risco, ou seja, é um dos títulos com maior garantia que a gente tem hoje no Brasil. Correto? Bacana. Agora, são alguns tipos de títulos públicos que a gente tem no mercado e eu vou explicar para você quais são. Bacana. A gente tem a LFT, significa que a LFT é um pós-fixado. Ou seja, quando você contrata uma LFT, você está contratando simplesmente o Tesouro Selic. O que significa o Tesouro Selic? Quando você está pagando ali o seu dinheiro, investindo no Tesouro Selic, você está exposto à taxa básica de juros. Eu vou dar um exemplo para você ficar prático. Se você tivesse comprado uma LFT lá em 2020, quando a taxa básica de juros estava 2% e carregado até agora 2022, provavelmente a sua rentabilidade teria sido muito boa, porque a taxa básica de juros saiu de 2% e estamos agora a quase 14%. Ou seja, a LFT nesse momento funcionou super bem. A gente tem também a LTN. O que significa? LTN é a pré-fixada. Quando você contrata ali o título público, você já sabe qual é a taxa que você vai receber anualmente até o vencimento de contrato. E a gente tem, por último, a mais famosa e queridinha do mercado, que é a NTN-B. O que é a NTN-B? Ela é IPCA mais o prêmio, ou seja, mais o juro pré-fixado. Quando você coloca o seu dinheiro numa NTN-B, você está recebendo o IPCA, que é a variação do IPCA para cima ou para baixo, mais um juro pré-fixado. Por exemplo, IPCA mais 10, IPCA mais 15. O interessante desses três cenários aqui é para você acompanhar o ciclo econômico do mercado e do Brasil. Se você tem um ciclo econômico em expansão, provavelmente você vai querer ficar com um pré-fixado, né? Digamos que hoje a taxa básica de juros estivesse em 14%. Você compra um título pré e você acredita que o mercado vai começar a melhorar, a economia vai começar a melhorar, provavelmente a taxa básica de juros vai começar a descer. A gente começa num ciclo econômico de expansão e por isso a taxa básica de juros começa a descer. Bacana. Agora, digamos que estamos em plena recessão, o negócio está muito ruim e tudo mais. Bem, agora a gente vai querer uma NTN-B. Por quê? Porque o IPCA tende a continuar subindo, taxa básica de juros começar subindo, inflação subindo. Então você vai querer estar protegido em um momento inseguro para você não perder poder de compra e você acompanhar o índice inflacionário. Por isso, a NTN-B. E a Selic é o que eu falei antes. Se você acha que tem um quadro de Selic que vai aumentar, você simplesmente investe no Tesouro Selic. Essas são os três produtos que o Tesouro oferece para você comprar. Você pode pegar tanto nas plataformas do próprio Tesouro Nacional ou numa corretora. Se você tiver interesse, na IK Investimentos nós temos dentro da plataforma do BTG a possibilidade de investir no Tesouro direto.
Quem é que define a política da Selic? Ou seja, quem é que define a taxa básica de juros? Isso é o Comitê de Política Monetária, o Copom. A cada 45 dias eles se reúnem para decidir se a taxa básica de juros vai aumentar ou diminuir. Isso depende muito do nosso quadro econômico e como está o nosso ciclo econômico. Agora, a gente está chegando quase no topo da taxa básica de juros, ou seja, quase no topo de juros. E aí sim a gente vai começar um processo de decrescimento, ou seja, ele vai começar a cair para a gente expandir e o mercado melhorar. Bem, quando isso vai acontecer ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal. Mas a Selic realmente é definida pelo Comitê de Política Monetária. Os leilões de títulos públicos, pessoal, é a principal fonte de emissão de dívida pública para captar recurso, correto? Ou investidores investirem no Brasil. Bem, em 2021, esses leilões foram recorde. A gente atingiu 1,6 trilhão de reais em emissão de título público, ou seja, foi um número aí bem expressivo para o ano de 2021. Uma coisa interessante que a gente precisa observar é que o Tesouro, como outros títulos também, ele tem uma espécie chamada de marcação a mercado. O que significa isso? Que se você quiser vender esse título antes do vencimento, ele vai estar a marcação a mercado, ou seja, digamos que você tenha comprado um título pré-fixado a 13% em 2022, correto? Você pagou lá e o vencimento é só em 2030. Digamos que em 2024, a taxa básica de juros e os títulos públicos também estejam pagando apenas 8%. Ou seja, você tem um spread aí entre 13 e 8. Geralmente, a marcação a mercado do seu título público pré-fixado a 13% vai estar maior, ou seja, a PU, que é chamada de preço unitário, vai estar maior do que você pagou. Então, a rentabilidade, se você vender antes do vencimento, pode ser até maior do que você pagou nesse título, ou que você contratou desse título, né? Por exemplo, 13% ao ano. Então, é importante ficar ligado em marcação a mercado, porque às vezes você coloca um dinheiro lá, achando que você vai carregar por 30, 10, 15 anos e você precisa tirar esse dinheiro antes e vender no mercado secundário, às vezes você pode ganhar, como você também pode perder. Imagina um cenário onde você comprou um título pré-fixado a 6% e agora está 13%, ou seja, a sua PU, o seu preço unitário está lá embaixo. Então é muito importante a gente saber em que momento a gente está aportando dinheiro e por quanto tempo a gente pode ficar sem aquele dinheiro que foi alocado nesse tipo de investimento. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido como funcionam os títulos de renda fixa, até porque é importante a gente escolher onde que a gente vai aportar o nosso dinheiro. Uma coisa bem curiosa, que é o CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, é que ele apenas é uma dívida que foi emitida pelo próprio banco com o dinheiro dos próprios clientes para emprestar a outros clientes. Então, digamos que o CDI, que é o que ele está pagando para você, ele paga 100% do CDI, ou seja, digamos que o CDI está 10% ao ano. Ele vai pagar 100% do CDI para você e vai emprestar para o seu amigo a CDI mais 3 ou CDI mais 2. E aí o banco realmente faz dinheiro. Pega o dinheiro de clientes e empresta para outros clientes que estão precisando naquele momento. Óbvio que existe toda uma engenharia de crédito para que esse empréstimo não tenha problema, que essas pessoas irão pagar e tudo mais, que é o risco de crédito, que é muito bem controlado pelos bancos e também pelo Bacen. Bacana, pessoal, eu fico por aqui, mas antes disso, se você quer investir em Tesouro Direto Nacional ou no próprio certificados de CDI ou debêntures, tem tudo lá dentro da plataforma DQ Investimentos. Então fale com um dos nossos assessores, vai aqui embaixo, clica no link, abra sua conta. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, se inscreve no canal Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais.